Olá, meus amigos, minhas amigas, ricos e ricas de Deus. Já faz um bom tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui no YouTube, mas é por conta de algumas alterações que eu acabei tendo, na vida, que faz parte da nossa evolução. Eu trabalhava, como terapeuta, sou terapeuta, mas hoje eu não exerço mais a terapia, pois hoje eu me dedico, ao trabalho jurídico como advogada, mas eu tenho esse canal aqui com muito carinho, onde eu comecei falando sobre lei da atração, sobre terapia, e uma vez terapeuta, mesmo não exercendo, sempre serei terapeuta. Então eu gosto aqui de contribuir com as coisas que eu aprendo, que eu estudo, porque eu acho que compartilhar faz bem pra gente e é interessante, porque a gente estuda através de várias pessoas, mas sempre tem aquela pessoa que fala algo de uma forma diferente, que a gente se identifica mais. Então essa é a intenção. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre um livro da chave mestra de Napoleon Hill. Eu sou muito fã de Napoleon Hill, tenho diversos livros desse autor, Eu gosto muito da forma que ele ensina, pois ele é um dos pioneiros nos estudos do poder da mente, da cocriação, a forma que ele explica, e vários outros autores, de grandes nomes, autores renomados, sempre citam as obras de Napoleon Hill, e eu sou muito fã, assim como sou de Bob Proctor, enfim, nomes aí que provavelmente vocês já conheçam, Então, esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre esse livro magnífico que tem um conteúdo maravilhoso e que vocês possam, absorver um pouco desses ensinamentos, assim como eu também absorvo e aplico durante, o dia. Eu fiquei um tempo sem postar os vídeos, mas confesso para vocês que passei também uma fase muito turbulenta. E hoje eu percebo uma coisa: quando eu volto aos meus estudos de lei da atração, quando eu volto a realizar as práticas que eu já conheço, eu percebo uma mudança, uma melhora na minha vida. Mas o que acontece, como todo ser humano, a gente acaba abandonando, quando já está bem, acaba parando, e aí algumas coisas vão saindo da linha, e aí é reflexo. Esse livro da chave mestra fala muito sobre isso. Quando a gente deixa a nossa mente dispersa, quando a gente não cuida dos nossos pensamentos, exatamente aquilo que passa na nossa cabeça, aquilo que faz a nossa energia mudar, vai externar, na vida real. E é exatamente isso que aconteceu comigo nesses últimos tempos. Apesar de eu ter tido boas conquistas, conquistei aí através dos meus estudos, da minha fé, a minha carteira na OAB, mas eu confesso que foi através de muito custo, e em outro vídeo eu compartilho com vocês. Mas esse vídeo aqui é para falar de coisa boa, de coisas positivas e dos estudos que eu retomei com a lei da atração. Vocês sabiam que existe uma chave invisível capaz de abrir todas as portas da realização pessoal, profissional e financeira em nossa vida? Pois é, essa chave ela foi revelada por Napoleon Hill, que é o mesmo autor de Quem Pensa Enriquece, em um livro menos conhecido, mas ainda mais poderoso, A Chave Mestra das Riquezas.
Hoje eu quero compartilhar com vocês os princípios que transformaram vidas ao redor do mundo e que também podem transformar a sua, como está transformando a minha. Então, se você é daquelas pessoas como eu, que para estudar precisa de papel e caneta, já pega o papel e a caneta, porque eu vou te entregar um mapa direto para o centro do poder do seu interior. E a chave mestra, segundo Napoleon Hill, é o poder de controlar e dirigir os seus próprios pensamentos. Parece simples, mas esse é o ponto central, pois tudo começa pela mente. Napoleon Hill ensina que riqueza, saúde, amor, sucesso e até mesmo a felicidade começam no pensamento. E esse pensamento precisa ser intencional, controlado e alinhado com um propósito definido. Quem não domina a mente acaba sendo dominado pelas circunstâncias, pelo medo, pela dúvida. A chave é essa: domine os seus pensamentos e você dominará a sua realidade. E os 3 pilares da chave mestra. Agora eu vou te contar, eu quero te mostrar os principais pilares que formam essa chave mestra. Cada um é uma engrenagem. Quando todas se movem juntas, a vida começa a se alinhar. Você precisa querer com intensidade. É exatamente isso que Napoleon Hill chama de desejo ardente. Não é querer por querer, é queimar por dentro, sabe? É ter aquela clareza do que você quer e o porquê você quer. O desejo é o combustível. Sem o desejo não há o movimento. Um exemplo: quando você quer algo superficialmente, qualquer obstáculo te desanima. Mas quando é um desejo verdadeiro, nada vai te parar. O segundo ponto que Napoleon Hill fala é sobre a fé aplicada. Ele fala muito sobre a fé prática, não a religiosa, mas aquela mental. É a convicção absoluta de que você vai conseguir, mesmo sem ver o caminho todo ainda. Uma dica prática é: a fé se constrói com repetição de pensamentos positivos, visualização e ação. Pense: se outros conseguiram, eu também posso. Abrindo um parênteses aqui, na linha mental, que a gente está conversando, isso é uma coisa que eu aplico muito, na minha vida e ensino isso para os meus filhos. Se uma pessoa foi lá e conseguiu, que é um mérito dela, se você admira aquela pessoa por ter conseguido aquilo, você saiba que aquele desejo já está dentro de você e você também tem poderes para conseguir. Você realmente precisa entender que se alguém conseguiu, a pessoa se dedicou, teve suas ações para conseguir aquilo, mas acima de tudo, ela teve a fé, é exatamente a fé aplicada. Um outro ponto que Napoleon Hill fala nesse livro é sobre a autodisciplina. E eu acredito que esse é um dos maiores problemas que a gente tem outro, que é justamente sobre a autodisciplina, Até mesmo para você controlar a sua mente, você precisa ter uma disciplina. E com os dias atuais, com tanta coisa acontecendo, o tempo parecendo que está passando cada vez mais rápido, a gente tende a procrastinar muito mais. E eu não sei se você já percebeu, mas a gente tende a procrastinar coisas que são cada vez mais importantes para que a gente possa mudar algo na nossa vida. Então, por exemplo, um dia desses eu vi um vídeo da professora Maria Helena, salvo engano, se eu não tiver errado o nome dela, acho que eu errei, é Lúcia Helena. Eu gosto muito do conteúdo dela, ela faz conteúdos, hoje eu não sei se ela está fazendo ainda na Nova Acrópole, mas eu via muitos vídeos dela,
E ela falou uma coisa que é totalmente real na minha vida. Se você tem algo importante para fazer, por exemplo, se você tem que estudar, você tem que sentar na frente do computador, né? E estudar. A sua mente vai começar a criar coisas muito mais importantes só para você procrastinar aquilo que é importante para você, como o estudo. Porque, por exemplo, no caso do estudo, você está estudando para melhorar, né, o seu conhecimento, e isso pode trazer uma melhoria na sua vida, né? Eu estou dando só um exemplo do estudo, mas poderia ser outra coisa. E a sua mente, a partir do momento que sabe que aquilo vai, né, fazer você ter uma ação diferente daquilo que você já é acostumado, ela vai criar 1000 coisas na sua cabeça mais importante para que você não fique ali no computador. Às vezes até aquele armário que você está adiando, né, para arrumar bastante tempo, vai se tornar mais prazeroso do que ficar sentado na frente do computador estudando. E isso realmente faz muito sentido, né? Que é exatamente esse ponto que Napoleão Hill fala sobre a autodisciplina, né? Não existe um sucesso sem controle emocional. A autodisciplina é agir com foco, mesmo sem vontade. É não ceder ao medo, à preguiça e à procrastinação. Você domina seus hábitos ou seus hábitos dominam você. Outro ponto também, outro exemplo sobre isso, é quando você quer começar uma atividade física, né? Se você tem um padrão mental que você não gosta de fazer atividade física, mesmo sabendo que isso vai ser importante para a sua saúde, não estou falando só por questões de estética, mas se for por estética, às vezes acaba sendo até pior. A sua mente vai criar 1000 coisas mais interessantes para você fazer do que ir lá iniciar a sua atividade física, né? A cama vai ficar mais gostosa, vai dar vontade de lavar a louça, o que tenha que ser feito. Tudo você vai começar a criar caminhos para procrastinar aquilo que você precisa começar, né? E um outro ponto que Napoleão Hill fala também no livro é sobre uma personalidade agradável e mentalidade de serviço. Você atrai aquilo que você oferece. Quem entrega valor, recebe valor. Quem serve, é lembrado. Cultive relações sinceras, positivas e pense sempre, como que eu posso ajudar mais pessoas? E isso é um outro ponto também que eu acredito muito. Tem muitas pessoas que hoje não são satisfeitas com a sua vida profissional, por exemplo. E aí o que acontece? Quando soma, né, a insatisfação com aquela profissão, juntamente com o rendimento financeiro, que também não é legal, acaba virando, né, uma catástrofe dentro da mente da pessoa, da cabeça da pessoa, e gera uma frustração. Mas o que acontece? Algumas pessoas não mudam porque não sabem o que querem da vida. Por incrível que pareça, isso é mais comum do que parece. Muitas pessoas querem mudar de profissão, mas não sabem exatamente nem o que elas querem e ficam procurando profissões, né? Se eu fosse um médico, eu seria mais feliz porque o médico ganha bem. E na verdade está colocando praticamente a carroça na frente dos bois, porque não importa a profissão que você tenha, se você se sente realizado, o dinheiro é uma consequência, né? Eu particularmente, quando eu pego um caso na advocacia, independente do valor que aquele caso vai me render, eu me coloco no lugar da pessoa que está vivendo aquele problema. E é claro que infelizmente no judiciário não depende, né? O resultado não depende nunca do advogado, mas a energia que aquele advogado coloca, a forma que aquele advogado leva aquela causa, né? A preocupação que aquele advogado tem com o problema daquela pessoa, a satisfação de ver aquele problema resolvido, independente do dinheiro que seja, isso vai trazer uma energia positiva,
né? E é claro que eu não estou falando aqui que advogado não tenha que ganhar, muito pelo contrário, advogado é uma pessoa comum, um trabalhador comum que também tem contas para pagar, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte: se você quer fazer uma faculdade de direito pensando que o advogado, o juiz, né, ou qualquer outra profissão que advenha de uma faculdade de direito, você está colocando a carroça na frente dos bois, como eu disse, né? Então você imagina, você vai trocar por uma profissão que lá na frente você pode até ter uma satisfação financeira, mas se você não se vê sentado num escritório, se você não se vê, né, tendo aquelas atividades que aquela profissão precisa que você desempenhe, lá na frente você vai se sentir frustrado de uma outra forma. Então é exatamente isso que eu penso. Quando a pessoa quer trocar de profissão, você pensar no que você pode ser útil naquela profissão, se sentir realizado depois que você ajuda a pessoa, que você resolve o problema dela, e aí sim, você sentindo essa satisfação, o dinheiro abençoado é consequência daquilo que você faz com amor. Um outro ponto que Napoleão Hill fala, né, que ele aborda no livro, é sobre o propósito definido. Você precisa de um alvo. Um propósito claro é como um GPS da sua mente. Quem não sabe o que quer se distrai com qualquer coisa. E é exatamente o que eu acabei de falar, né? Eu peguei o gancho aí no tópico anterior e acabei, né, falando sobre isso também. O alvo é justamente isso, né? Muitas pessoas não sabem aquilo que querem, ou querem uma coisa agora e depois logo mudam, né, os seus caminhos, mudam novamente aquilo que ela pensava que queria. Entre aspas, não tem nada de errado mudar, né? Sempre há tempo de mudar. Só que se você fica trocando, né, a cada hora de um desejo, você não tem um desejo ardente, porque você acaba não construindo uma energia suficiente para colocar aquilo na realidade, né? E o propósito definido é justamente isso, é como um GPS para sua mente. A sua mente, se você não coloca um propósito, ela vai seguir aquilo que tiver, né, dentro do que estiver passando na sua mente mesmo, né? Então, por exemplo, assim, para ficar mais claro, para eu não me perder muito, se você não sabe, por exemplo, assim, você pega um carro e você pega uma estrada. Se você não sabe o destino que você quer, e você vai começar a pegar atalhos e acaba que não chegando a lugar nenhum, ou quando chegar não vai ser o lugar que você realmente gostaria. Então é muito importante, né, ter um alvo para que você realmente possa definir isso para a sua mente e a sua mente aí abrir os caminhos, né? Um outro ponto também é os inimigos da chave, né? Napoleão Hill também fala dos inimigos invisíveis que roubam a sua energia e bloqueiam a chave, que entre eles é o medo, a dúvida, a preguiça mental e a influência negativa do ambiente. Esses são ladrões da sua força interior. Cuidado com o que você consome, com quem você anda e com o que você diz para si mesmo todos os dias. Tem um livro também de Napoleão Hill, agora acho que é o Triunfo, alguma coisa sobre o triunfo, né? A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, e ele aborda sobre os 6 medos da humanidade, e entre eles os medos que a pessoa tem, né? A gente, dependendo como a gente foi programado em nossa infância, o medo, ele não é uma coisa ruim, na verdade, o medo é necessário, né? É o medo que faz com que a gente tenha discernimento, né? Num prédio muito alto, você não ficar na beirada desse prédio. O medo, ele faz parte, ele é essencial. O que não pode é ele estar em excesso, né? Porque todo o excesso esconde uma falta. Então, o excesso de medo é o que não deixa a gente
ter aquela fé, né? Porque a fé é justamente isso, é você ter certeza que de alguma forma seus caminhos vão se abrir e aquilo que você tanto deseja vai dar certo, né? E a dúvida também é outro. Será que eu faço isso? Será que não é perda de tempo? Mas e se não der certo? A verdade é que você só vai saber se vai dar certo ou não se você tentar. Porque se você não tentar, automaticamente aquilo já não deu certo, né? A preguiça mental, né? Que é outro ponto também importante. Porque, principalmente hoje, na nossa era de tecnologia, a gente acaba deixando tudo muito no automático e isso gera cada vez mais a preguiça mental, que é aquela preguiça de você realmente não doutrinar a sua mente para o caminho que você quer que ela te leve. E a influência negativa do ambiente, isso aqui é um ponto muito importante, né? Quais são as energias das pessoas que você anda? Será que essas pessoas que você tem por perto, será que todas elas realmente querem o seu bem? Será que todas elas vão te ajudar a alcançar o seu propósito? Será que elas realmente querem que você alcance esse propósito? Será que a energia do ambiente que você frequenta é uma energia legal, né, para você ter com você na sua vida? Isso é um ponto muito importante. Começa a observar que você realmente vai perceber quem realmente deve estar com você ao seu lado na caminhada. Mas como aplicar isso na vida real? Você pode aplicar tudo isso a partir de hoje. Aqui vai um passo a passo simples, prático e poderoso. Defina um propósito claro. Escreva em uma frase esse propósito. Depois crie uma rotina mental diária. Pense, visualize, fale sua meta em voz alta. Haja com intenção. Pequenas ações diárias geram grandes resultados. Cuide do seu ambiente. Certifique-se das pessoas que te inspiram. E nunca pare de aprender. O crescimento constante é a alma da realização. A verdade é simples. Você já tem essa chave mestra dentro de você. Ela não está em livros, em gurus e nem em fórmulas mágicas. Ela está na sua mente, no seu desejo e na sua decisão de assumir o controle. Como Napoleão Hill já dizia, você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. E hoje você pode escolher usar essa chave mestre para abrir portas incríveis. Tudo começa agora e tudo começa com você. E se esse vídeo fez sentido para você, já comenta aqui embaixo o que você vai começar a aplicar ainda hoje. Compartilha com alguém especial que precisa ouvir isso, porque afinal de contas, né, tudo que a gente aprende para o nosso bem e compartilha faz parte do todo. E até um próximo vídeo.